O Jellyfin é um servidor de mídia pessoal poderosíssimo, código livre, muito fácil de ser utilizado, e nesse vídeo eu quero te mostrar como baixar, instalar e configurar essa ferramenta para que você tenha a sua própria central multimídia na sua rede dentro de casa. Então se liga na vinheta e vamos embora conferir. A minha central de mídia com o Jellyfin vai ser montada e configurada em uma máquina virtual. E para isso eu vou estar utilizando o VMware. E aqui, como eu já tenho algumas máquinas prontas, eu vou apenas clonar uma delas. Só que como essa máquina foi montada para outro propósito, ela possui um HD virtual de apenas 50 GB. Então eu preciso expandir esse HD para um valor um pouco maior, até porque isso vai ser uma central de mídias, então nós precisamos de muito espaço para ir adicionando filmes, séries, desenhos animados ou o que você quiser. Então, após clonar essa máquina, eu venho aqui nas configurações da mesma e expando o meu HD de 50 GB para 100 GB, que vai ser o suficiente para esse teste. Aproveito, dou uma revisada nas configurações e como isso aqui vai ser uma central de mídias, ou seja, eu preciso de arquivos de mídia aqui dentro, eu preciso habilitar dois recursos nessa máquina virtual, que é o recurso de arrastar e soltar e o recurso de copiar e colar. E isso para que eu consiga copiar arquivos ou arrastar arquivos tanto da minha máquina host para a máquina virtual, quanto da máquina virtual para a máquina host. E agora que essa parte está concluída, eu preciso ajustar o meu HD dentro da máquina, porque o meu Windows que está lá, ele havia sido instalado com um HD de 50 GB. E como eu expandi esse HD, o meu Windows ainda não reconhece isso aqui como um HD de 100 GB. Então, para isso, eu venho aqui no Explorer, eixo o computador, botão direito, gerenciar. Clico em gerenciamento de disco, e aqui você pode observar que eu tenho 50 GB para a unidade C, que é o espaço padrão que eu tinha antes, mas agora eu tenho mais 50 GB de espaço não alocado, que apareceu aqui após eu expandir o HD virtual. Então, para que o meu Windows reconheça esse restante de espaço que agora eu tenho de 50 GB, como parte do próprio espaço principal, eu preciso expandir essa unidade C. Para isso, eu clico com o botão direito, clico em expandir volume, seleciono o espaço que não está alocado, clico em avançar e clico em concluir. Só isso. A partir de agora, o meu Windows vai estar funcionando num HD reconhecido como um HD de 100 GB. Eu vou aproveitar, venho aqui em Eixo Computador, clico com o botão direito e vou em Propriedades. Agora, do lado direito da tela, eu vou clicar em Configurações Avançadas do Sistema. Na janelinha que vai aparecer, eu venho no primeiro item, que é o nome do computador, e clico em Alterar. E aqui eu vou colocar o nome que tem a ver com o meu servidor de mídia. E para esse caso, eu vou usar o nome VitãoFim. Após alterar o nome do meu computador, eu preciso reiniciar a máquina. E agora que eu tenho o meu setup pronto, eu posso ir lá no site oficial do Jellyfin e fazer o download do mesmo. Lembrando que eu preciso clicar na opção Servidor ou Server e escolher a arquitetura, que no meu caso vai ser o Windows para AMD 64 bits. Nessa tela eu vou ter duas opções, o Jellyfin como um arquivo compactado no formato zip ou o Jellyfin no formato exe, que é o instalador padrão. Eu vou baixar esse cara, ele tem mais ou menos 131 MB. Quando o download terminar, eu posso ir lá na pasta para onde eu baixei esse arquivo, botão direito nele, Propriedades, e desbloqueio esse arquivo. Agora eu posso clicar com o botão direito, executar como administrador, para de fato começar a instalação. E aqui vai ter um detalhe. Nessa primeira tela, você vai ter duas opções, a instalação básica ou a instalação como um serviço. E o próprio instalador indica que você deveria selecionar a primeira opção, e é ela que eu vou marcar. Selecionado o Basic Install, clique em Next. Nas duas próximas telas, você não altera o local dos arquivos, simplesmente avança e clica em Install, para de fato você instalar o servidor Jellyfin. E quando a sua instalação for concluída, dá uma olhada aqui do lado do relógio do Windows, vê se vai aparecer um ícone do Jellyfin. Se não aparecer, procura pelo Jellyfin Server. É o ícone que vai estar ou na tua área de trabalho ou no menu iniciar. Para minha instalação, ele jogou um atalho para a área de trabalho. Então eu dou 2 cliques nesse atalho e agora sim vai aparecer o ícone do Jellyfin aqui do lado do relógio do Windows, no SysTray. Se eu clicar com o botão direito, eu vou ter algumas opções, como Alt Start, Stop Jellyfin, Open Jellyfin, Show Logs ou sair do Jellyfin. E repara que alguns segundos depois que esse cara for executado, o faro do Windows vai aparecer perguntando para você se você gostaria de permitir que o Jellyfin faça comunicação pela rede. E aqui eu recomendo que você marque as duas opções. Marcando as duas, clique em permitir acesso.
Agora vamos para a segunda etapa da configuração do servidor de Alifin. Você vai abrir o seu navegador e vai escrever o endereço http://localhost:8096. Localhost indica que é a sua própria máquina local, que no meu caso é a máquina virtual. E 8096 é a porta de comunicação que o Jellyfin está usando para poder funcionar na sua máquina. Quando você colocar esse endereço e der Enter, vai abrir essa tela dando as boas-vindas ao Jellyfin. Mas antes de continuarmos, lembre-se, isso aqui vai ser um servidor de mídia, então eu preciso ter arquivos de mídia nesse servidor. E para ficar uma coisa muito mais organizada, eu abro o Explorer, venho aqui em Descolocar o C, botão direito, e crio uma nova pasta. E para ficar uma coisa mais, como eu disse antes, organizada, eu vou definir essa pasta com o nome multimídia. E dentro dela, eu vou criar outras pastas para cada tipo de conteúdo que eu vou estar utilizando. E é nessa hora que eu vou aproveitar, vou sair da tela cheia da máquina virtual, vou abrir o Explorer na minha máquina host para eu começar a organizar os meus arquivos de multimídia. Eu vou simplesmente pegar os arquivos que eu tenho aqui de mídia, na minha máquina mesmo, na máquina real, e vou copiar esses arquivos para a máquina virtual. Por exemplo, para esse nosso teste, eu vou selecionar alguns filmes para que eles apareçam no nosso servidor de mídia. Então eu seleciono esses arquivos com as suas legendas, botão direito neles, clico em copiar, agora eu volto para a máquina virtual, lá na pasta que eu acabei de criar, e colo esses arquivos lá. Só que tem um detalhe. Lembra que eu comentei que o propósito de você ter uma pasta para isso aqui é a organização? Então, se eu simplesmente jogar os filmes e outros arquivos de mídia aqui nessa pasta multimídia, eu não vou ter uma coisa organizada. Então, depois de copiar esses filmes para cá, eu vou selecionar todos eles, vou recortar e vou criar uma pasta chamada Filmes. E agora sim, dentro dessa pasta, eu vou jogar esses filmes. E vou aproveitar e já vou criar uma pasta para séries e também uma pasta para animes, que são os 3 tipos de mídias que eu vou estar utilizando para esse nosso teste. Então eu volto para a minha máquina host, vou numa pasta onde eu tenho alguns animes, seleciono os animes que eu quero, copio eles, volto para a minha máquina virtual, entro na pasta animes e colo esses arquivos lá. Aqui vale lembrar que existe uma questão de organização de estrutura de pastas. O Jellyfin, ele vai literalmente verificar tudo quanto é arquivo dentro de pastas e subpastas. Então você não precisa se preocupar com isso. O que significa que, se eu quiser colocar aqui dentro de animes vários outros animes, ou seja, vários tipos de animes diferentes, eu posso pegar cada um deles e criar uma pasta com o nome de cada um desses animes e jogar os seus respectivos episódios para dentro dessas pastas. Desse jeito eu vou ter uma pasta animes, dentro dela, por exemplo, uma subpasta Fairy Tail, ou uma subpasta Berserk, ou uma subpasta Mushishi, ou uma subpasta Solo Leveling, e por aí vai. E o mesmo vale para a pasta de séries, filmes e qualquer outra coisa que você quiser criar aqui de pastas para ter uma organização muito mais prática para você poder depois gerenciar o seu servidor de mídias. Vou fazer o mesmo aqui para a pasta de séries e dessa forma eu acabei de concluir a parte de gerenciamento de mídia para esse meu servidor de mídia. E agora que essa parte já está pronta, eu posso voltar para a tela cheia, volto para o navegador para continuar as configurações. Aqui nessa primeira etapa, eu vou escolher o idioma preferido de exibição, que no meu caso vai ser o português do Brasil. Na próxima tela, eu vou criar o nome de usuário, senha e vou confirmar essa senha. Lembrando que esse usuário que eu estou criando agora é o usuário administrador, ou seja, é o usuário que vai de fato gerenciar o meu servidor de mídia. Na próxima tela é onde você vai organizar as suas pastas com os seus arquivos de mídia. Aqui você vai literalmente adicionar as bibliotecas de mídia do seu computador dentro do servidor Jellyfin. Por exemplo, eu vou clicar aqui no mais, vou escolher o tipo de conteúdo e se você reparar, as opções que você tem aqui não são muito amplas. Mas não se preocupe, você pode organizar da forma que você quiser. Por exemplo, para esse meu primeiro catálogo, eu vou escolher o tipo de conteúdo como sendo filmes, só que embaixo dessa opção eu tenho nome para exibição. E aqui é onde você vai, de fato, organizar as suas mídias dentro do servidor. Por exemplo, eu poderia ter filmes dos anos 90, e aqui eu não tenho essa opção. Eu poderia simplesmente selecionar o tipo de conteúdo como filmes e em nome para exibição colocar filmes dos anos 90. Entendeu? A sua criatividade é o limite. Depois de escolher o nome, você clica aqui em pastas, no botãozinho de mais, e na próxima janelinha, embaixo, você clica aqui
e escolhe a pasta que contém os arquivos de mídia referentes a essa biblioteca que você está adicionando. Depois você pode escolher o idioma preferido de download, país e região e mais algumas outras opções. Aqui eu vou escolher Português do Brasil, Brasil, e embaixo eu vou marcar a opção Preferir títulos incorporados ao invés de nomes de arquivos e vou marcar também a opção de baixo. Isso aqui é porque o Jellyfin utiliza vários servidores externos para poder identificar os seus arquivos de mídia, classificá-los e trazer todas as informações sobre cada um desses arquivos. E relaxa, logo mais à frente eu vou te mostrar isso aqui na prática. E vale lembrar que todas essas opções você pode editar e personalizar a hora que você quiser. Com tudo pronto, eu clico em OK e agora eu vou adicionar as outras mídias, que no meu caso vai ser uma biblioteca de mídias para séries e uma biblioteca de mídias para animes. E aqui eu vou seguir basicamente os mesmos passos de antes. Após você configurar as suas bibliotecas de mídias, clique em Próximo e agora você vai escolher as opções com relação ao idioma preferido dos metadados desses arquivos de mídia. Aqui eu recomendo que você escolha como idioma Português do Brasil, país e região como Brasil. Clique em Próximo. Em Configurar acesso remoto, aqui você precisa ter alguns cuidados. Para o meu teste, eu não vou permitir conexões remotas com o meu servidor. E isso porque permitir conexões remotas com o servidor pode representar um risco de segurança para o próprio servidor e talvez até para a minha própria rede interna. Eu não quero isso, eu não vou utilizar esse tipo de recurso, então eu desmarco. Mas fica a seu critério. E a documentação do Jellyfin também solicita que você não marque essa opção de ativar mapeamento automático de portas. Clique em Próximo e agora clica em Terminar. Você vai ser redirecionado para a tela de login do Jellyfin e aqui você vai logar com a sua conta de usuário administradora que você acabou de criar. E essa vai ser a interface do Jellyfin que você vai ter acesso toda vez que você acessar esse servidor usando a sua credencial de acesso. Você pode clicar nesse botão de menu, que são os 3 tracinhos aqui do lado esquerdo. Na parte de usuários, você vem em Configurações. Aqui você consegue personalizar tudo que você quiser com relação aos usuários que vão ter acesso à sua plataforma, ou seja, ao seu servidor de mídia. Aqui embaixo, em Administração, você pode clicar em Metadados e aqui você consegue personalizar os metadados para cada um desses arquivos que você adicionou nas suas bibliotecas de mídia. Lembra que eu comentei lá atrás, durante a configuração, que o Jellyfin pega as informações de dados sobre cada tipo de arquivo que você adiciona? Pois é, tudo isso é feito nessa tela aqui. Claro que quando você adiciona uma biblioteca de mídia, ele faz essa verificação automaticamente, mas nem sempre a verificação que ele fizer e os dados que ele conseguir obter pela internet vão ser condizentes com a realidade. Em algumas situações você vai precisar vir aqui e fazer alguns ajustes, ou editando manualmente, ou adicionando informações para que o Jellyfin consiga fazer uma nova verificação online, só que dessa vez usando os dados corretos para aquele arquivo de mídia, e aí sim ele consegue pegar os metadados corretos. Como por exemplo, eu tive um problema com o anime Berserk e fiquei quebrando cabeça aqui para conseguir resolver. No fim das contas, como esse vídeo é apenas um vídeo tutorial, eu fiquei cansado de ficar quebrando cabeça e larguei de mão. Mas vendo o que eu estou fazendo aqui, fica muito mais fácil para você entender como funciona essa parte de gerenciamento de metadados dentro do servidor Jellyfin. Bom, voltando para a tela anterior, agora eu venho aqui em Painel, clico na opção Usuários, e aqui é onde você vai criar os usuários que vão ter acesso ao servidor. Então eu vou criar o nome de usuário Victor, com uma senha padrão qualquer, e eu quero que esse usuário tenha acesso a todas as minhas bibliotecas de mídia. Marca essa opção, clique em Salvar. Agora, quando eu acessar esse servidor, eu posso usar esse nome de usuário com essa senha que eu criei para conseguir, de fato, curtir a minha central de mídia. E claro, para cada usuário que você cria, você consegue configurar uma série de opções, inclusive personalizar os tipos de acesso e que tipos de mídia cada um desses usuários terão acesso. Depois que você revisou e configurou tudo que você queria, clique em Salvar. Agora, aqui na tela de usuários, eu vou ter 2 usuários. VitalTech, que é o usuário usado para administrar o meu servidor, e eu tenho também o usuário Victor, que é um usuário comum que vai poder assistir às mídias através desse servidor Jellyfin. E agora eu recomendo que você olhe cada uma dessas opções para ver o que de fato faz sentido para você estar mexendo, fazendo alterações, configurações, personalizando as coisas, enfim, para que o teu servidor de mídia fique de fato à sua cara. Lembrando que o Jellyfin também funciona com temas
e todos eles são criados usando simplesmente CSS. Uma outra coisa legal é que aqui embaixo você consegue verificar quais dispositivos estão conectados ou já se conectaram a esse servidor, assim você tem um controle muito mais bacana. Em DLNA, você precisa obter um plugin para ativar essa funcionalidade para o servidor de Alifin. E relaxa, os plugins são gratuitos. Em TV ao vivo, você pode adicionar um sintonizador de TV se você tiver um, e você pode também adicionar os provedores de dados do guia de TV. Você também consegue adicionar um DVR nesse seu servidor de Alifin. Em avançado, você vai ter as configurações de rede, chaves de API, registros, notificações, plugins e tarefas agendadas. Vale lembrar que quando você vem aqui em plugins, você consegue baixar os plugins oficiais que são disponibilizados tanto no site, quanto no GitHub, quanto no fórum oficial do Alifin. Só que existe uma comunidade muito grande, tanto de usuários quanto de desenvolvedores e colaboradores para esse projeto. Lembra, ele é um projeto de código livre. Então, se você procurar um pouquinho mais a fundo na internet, você vai encontrar vários repositórios, vários sites, vários tópicos em fóruns, vários projetos no GitHub com uma porrada de temas diferentes e uns mais bonitos que os outros que não estão nos repositórios oficiais do próprio projeto. E o mesmo vale para os plugins. Enfim, o nosso servidor está configurado e pronto para funcionar na rede, literalmente já está tudo pronto. E para te mostrar que está realmente tudo funcionando, eu vou abrir o prompt de comando para poder rodar o comando ipconfig. Assim eu vou saber qual é o endereço IP que foi atribuído ao meu servidor. E esse aqui é o IP 10.0.0.6. Ou seja, de qualquer máquina dentro da minha rede, para eu acessar o servidor de mídias de Alifin que eu acabei de configurar, eu vou precisar abrir o navegador e escrever o endereço http://10.0.0.6, a porta do servidor, que no caso é o 8096. E para você ver isso aqui funcionando, eu vou abrir o navegador na minha máquina host e vou digitar o endereço que eu acabei de falar, 10.0.0.6, a porta de comunicação que o meu servidor está utilizando, que no caso é a porta 8096. Coloco esse endereço, dou Enter. Pronto, essa é a tela inicial do meu servidor de Alifin, sendo acessado por uma máquina que não é a máquina servidor, ou seja, é uma máquina cliente dentro da minha rede. E aqui eu vou colocar o nome de usuário e senha que eu criei para aquele perfil de usuário que vai ter acesso apenas como espectador, ou seja, é apenas um usuário da minha casa que vai ter acesso ao servidor para poder assistir filmes, séries, animes, ouvir músicas e tudo mais. E para você ver como essa questão de metadados funciona, eu vou vir aqui em Animes, vou clicar em Solo Leveling, e todas essas informações que você está vendo na tela foram baixadas pelo próprio Alifin naquela parte de configurações. Tudo isso é feito de forma automática. E como nós selecionamos idioma como português do Brasil, país e região como Brasil, o Alifin fez de tudo para poder baixar esses metadados tudo em português brasileiro. Mas enfim, agora que você consegue ver isso funcionando, vamos dar um play para saber se o vídeo realmente vai rodar liso. Até porque o servidor de Alifin que eu acabei de configurar, ele foi instalado dentro de uma máquina virtual. E como todo mundo sabe, tudo que você roda dentro de uma máquina virtual tende a perder desempenho. E aqui vale ressaltar uma coisa. Todos os arquivos de mídia que eu adicionei às minhas bibliotecas para o Alifin são codificados usando o codec X264 no padrão HEVC com 10 bits de profundidade de cores e Full HD, o que significa que são arquivos com uma qualidade muito alta e com um bitrate alto, o que pode impactar durante a reprodução, até porque se o Alifin não conseguir decodificar esse tipo de arquivo direito, a sua experiência com esse servidor vai ser muito ruim. E felizmente roda muito liso. Se o meu arquivo for um arquivo que possua mais de um áudio, eu vou ter também um botãozinho para selecionar o áudio. Por exemplo, o filme A Lenda da Serpente, que é uma animação chinesa de 2019, maravilhosa, muito bem feita, de dar inveja a muita produção da Disney, e eu não estou exagerando. Mas enfim, venho aqui e dou play nesse meu filme, nessa minha animação. E agora você pode reparar que aqui embaixo eu tenho o botão de volume, o botão de áudio e o botão de legenda. Claro, do lado eu também vou ter um coraçãozinho que é para poder marcar esse filme como um arquivo favorito. Mas se eu clicar aqui em áudio,
Como esse arquivo é dual áudio, ou seja, ele tem a dublagem em português brasileiro, mas ele também tem o áudio original em chinês, eu vou ter essas duas opções para eu poder selecionar. Ou seja, literalmente é um player de mídia completo, muito parecido com aquilo que você tem na Netflix, na HBO Plus e vários outros. Agora, a televisão que eu tenho em casa é da marca LG. É daquele modelo que possui o sistema operacional WebOS da própria LG. Então, como é que eu faria para acessar o meu servidor de mídia pela minha televisão LG? Muito simples. Eu vou ligar a televisão. Lembrando, ela precisa estar na mesma rede que o meu servidor. O que não deve ser um problema porque geralmente tudo quanto é equipamento que você tem dentro de casa está funcionando na mesma rede. Eu venho na lojinha de aplicativo da LG, procuro pelo Jellyfin e eu vou perceber que existe um aplicativo oficial do Jellyfin para TVs da LG, o que torna o processo muito mais simples. Seleciono ele e mando instalar. Com ele instalado, eu vou abrir o servidor e agora eu preciso preencher esse campo com o endereço do meu servidor. Preencho tudo, adiciono um usuário e senha para ter acesso ao servidor e para esse exemplo eu vou usar o próprio usuário Victor que eu criei há pouco e pronto, está tudo funcionando. E essa vai ser a minha interface com o Jellyfin pelo aplicativo oficial na minha TV LG. E se você estiver se perguntando, o Jellyfin possui aplicativo não só para TV LG, mas também para televisões Samsung, para Android, para iOS. Ele também tem aplicativo na Microsoft Store e, mais legal ainda, você não precisa usar o aplicativo oficial do Jellyfin. Existem vários outros aplicativos que são compatíveis com servidores Jellyfin. É só você escolher aquilo que melhor te agradar e curtir a sua central de multimídia em casa. E vale lembrar, galera, que esse servidor foi montado para funcionar dentro de uma rede local, ou seja, uma rede interna e caseira. Só que você também pode configurar o servidor Jellyfin para que você consiga acessá-lo através da internet. Ou seja, você pode montar um servidor em casa, uma central multimídias usando o Jellyfin, fazer as configurações necessárias e, por exemplo, estando do trabalho, ou dentro de uma condução, ou numa viagem, ou em outro estado, ou em qualquer outro lugar do mundo, você consegue acessar o seu próprio endereço pela internet e curtir a sua central multimídia de qualquer lugar. Só que isso é uma coisa que se torna um pouquinho mais complicada porque nós temos que ter alguns cuidados a mais, só que fica tranquilo, porque o processo em si não é complicado. Na verdade, é bem simples. O que complica são os cuidados e o entendimento que você precisa ter sobre os riscos que você vai estar colocando à sua rede quando você configura um servidor dentro de casa para que ele funcione para a internet. E também tem as questões técnicas, porque o teu servidor pode rodar lisinho na sua rede interna, mas nem sempre a sua internet vai ser suficiente para manter uma conexão boa para quando você acessar o seu servidor de mídia de outro lugar, ou seja, pela internet, que a sua internet consiga entregar a quantidade necessária de bits por segundo para que a sua experiência assistindo a um vídeo não seja prejudicada. E também tem a questão da internet de onde você vai estar acessando o servidor. Enfim, são questões mais técnicas e se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu posso preparar um vídeo mostrando cada passo para você configurar esse servidor para que você possa acessá-lo através da internet e detalhe, sem gastar um tostão. Mas enfim, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você está achando. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima!